Bom dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e nos ajude a estarmos mais próximos dEle, na sua perfeita vontade, na obediência completa à sua palavra. Vamos meditar um pouquinho sobre a obediência. Quando se tem a obediência, tem-se então a recompensa, e quando é desobediente, tem também a recompensa. Uma é a bênção, a outra é a maldição. Em Jeremias capítulo 35, nós encontramos um exemplo de obediência que é dada a Judá como exemplo, a obediência dos recabitas. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então Jeremias tomou ali um chefe, uma cabeça, com todos os seus irmãos, seus filhos e toda a casa dos recabitas, e os levou à casa do Senhor. E quando chegou ali, ele pôs diante deles taças cheias de vinho e copos e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. E obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos, conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Assim ouvimos e fizemos. Mas Deus estava confrontando ali agora com Judá, uma tribo de Israel. Vai, diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor? Esse é o verso 13. Então veja que aquele povo, eles eram obedientes ao mandado do pai. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos, eles guardavam. Foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes ouviram o mandamento de seu pai. Aí o Senhor diz a Judá: a mim, porém, que vos tenho falado e a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Mas eles não obedeciam ao Senhor. Os seus corações não estavam inclinados para a obediência. Então o Senhor diz no verso 15, no finalzinho: olha, mas não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Então o Senhor fez uma promessa aos filhos, àqueles obedientes. Então no verso 18,
Veja o que o Senhor mandou que Jeremias falassem a eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Oh, que coisa! A obediência traz uma boa recompensa. Mas nós encontramos ainda no livro de Jeremias, mais uma vez, o povo desobedecendo ao Senhor. E dessa vez de uma forma mais terrível. Vocês podem ler depois todo o capítulo 42 e o 43. Quando eles pediram para Jeremias falar, orar ao Senhor por eles, para que Deus lhes dissesse através de Jeremias o que eles deveriam fazer. E Jeremias foi, e Jeremias orou, e eles disseram a Jeremias: seja esta palavra que o Senhor disser boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E passado 10 dias, volta Jeremias com a palavra do Senhor para eles, para que eles não descessem ao Egito, para que eles ficassem ali, aonde eles estavam. Mas acontece que a rebeldia em seus corações foi tanta, que depois que Jeremias voltou com a palavra do Senhor, com o mandamento do Senhor para que eles obedecessem, e também o que o Senhor disse, a consequência da desobediência. Então, quando o Senhor disse para eles ficarem, ele disse: vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar para a terra, quando o rei da Babilônia fosse tomar Judá. Mas, olha o 13, mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente puserdes os vossos rostos para entrardes no Egito, e entrardes para lá peregrinar, então a espada vos alcançará, a fome que vós receais vos alcançará. Mas mesmo assim eles não queriam ouvir a voz do Senhor. O espírito de rebeldia, de desobediência. E eles acabaram por desobedecer ao Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor Deus deles, com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado, e que foram todas aquelas palavras. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e a todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para lá peregrinardes. E não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os príncipes dos exércitos, nem o povo todo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Mas vejam, meus irmãos, que a desobediência, a transgressão, ela sempre existiu na terra, desde o princípio, transgredindo os mandamentos do Senhor, indo por suas próprias ideias,
indo por seus próprios entendimentos. Então diz aí no verso 7 do capítulo 43, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor e vieram até Tafnés. Mas a espada os alcançou, a fome os alcançou. Todos que entram pelo caminho da desobediência, da transgressão da palavra, a maldição o alcança, tentando fugir de uma maldição, entrando em outra maldição. Portanto, há uma convocação à obediência à palavra do Senhor, aos seus ensinamentos. Há uma convocação à obediência à doutrina dos apóstolos e dos profetas. Você estará obedecendo alguma coisa? Ou você estará obedecendo o seu próprio entendimento, ou o entendimento de líderes religiosos, para vos afastar da doutrina dos apóstolos e dos profetas? Ou estarão decididos a obedecer aquilo que o Senhor deixou para que nós possamos viver através de sua palavra? Ou através de interpretações humanas? Hoje escolheis. Hoje você pode fazer a escolha a quem você vai servir, a Deus ou a um credo, a Deus ou um sistema, a Deus ou uma doutrina que contraria a palavra do Senhor, a uma doutrina que é contra a palavra do Senhor. Há profecias que não se cumprem. Todas as profecias devem ser testadas, provadas. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Alguém traz uma profecia, aquilo tem que ser levado de acordo com a palavra, se aquilo encaixa na palavra. Se aquilo não se cumprir, se aquilo não encaixa com a palavra, por que permanecer na transgressão e na desobediência? Por que não ficar com aquilo que está escrito na palavra de Deus? Então nós falamos este pouquinho. Depois vocês leiam aí Jeremias 35 e Jeremias 42 e 43 e veja a consequência da desobediência. Ela é terrível, mas o homem é transgressor, desobediente. E Deus fala para que nós possamos obedecê-lo, para que então possamos viver em Jesus, confiar, sua lei observar. Ó, que gozo, que bênção, que paz! Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. O fiel obedece o que Cristo mandar. Ele não tem que dar satisfação a Cicrano e a Beltrano, ele tem que dar satisfação ao Senhor da glória, àquele que morreu para que ele pudesse ser salvo, àquele que morreu para que ele pudesse ser curado, derramou o seu sangue para que ele pudesse ser purificado. Oh, que coisa! Que o Senhor Deus, de graça e de misericórdia, se compadeça de mim, compadeça de você, se compadeça de todos nós, e que jamais venhamos a nos rebelar contra a bendita e gloriosa palavra do Senhor para seguir a um credo, um dogma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele possa te ajudar, meu irmão, Ele possa te ajudar, minha irmã. Não importa a sua idade, não importa o que você está sofrendo, Ele pode te curar nesta hora, Ele pode te libertar. Você tem alguma dúvida? Observe a palavra do Senhor e Ele vai te esclarecer tudo o que você precisa. Abençoados sejam os vossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Deus vos abençoe ricamente. Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso mais a lei guardar. Olhai que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Virão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir. Ó sim, Jesus nos ajuda toda a lei cumprir. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer